Nós estamos vivendo um momento, como igreja, que a coisa que nós precisamos mais de pedir para o Senhor é o quê? É discernimento. Entendermos quem é e quem não é. Quem vai e quem não vai. Porque estar no meio não quer dizer que vai. Jesus vem, e Ele vem para um povo escolhido, e você está no meio não quer dizer que você vai. É sobre isso que nós vamos ministrar aqui hoje. Sabe, irmãos, pastor, mas parece que o senhor pregou essa mensagem há pouco tempo atrás. Nós estamos vivendo em um momento, irmãos, que nós precisamos de falar de arrebatamento de igreja. Nós precisamos de falar que Jesus vem. E para entrar na glória vai entrar um povo escolhido. O caminho para o céu é estreito. Não adianta, irmão. Não existe meio termo. Ou você é ou não é. Ou você é para ir morar no céu, ou você é para ficar aqui. O culto não pode ser um momento de entretenimento. O culto tem que ser algo de preparação para você ir para a glória. Aí você pode virar para mim e falar, pastor, mas o senhor não sabe, o senhor não entende, porque o senhor não tem noção como que foi a minha semana. Você também não sabe como foi a minha. Tem uma música que diz assim: tem dias que a angústia bate forte e aí dentro do seu peito você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Escuta, agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Oh, tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, para te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando falta isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era o quê? Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Oh, tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer: lembra? Lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Sabe o que era? Era a mão de Deus, era a mão de Deus pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir.
Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Olha, sabe, irmãos, nós passamos por lutas e provações. Passamos por dificuldades. Enfrentamos muitas das vezes algo que nós pensamos que não vamos conseguir. E eu não sou cantor, mas eu gosto de cantar. E às vezes o que me faz prosseguir é esse momento que às vezes eu saio no meu carro e só Deus sabe como vai ser até o fim daquele dia. Quanta coisa precisa ser resolvida. Quanta coisa precisa resolver naquele dia. Mas o que sustenta e nos mantém de pé é saber que a mão dele está estendida. Uma certa feita, está na palavra de Deus que Jesus caminhava sobre as águas ao encontro de um barco e Pedro toma uma decisão louca, que Pedro é ousado, e ele decide sair do barco e caminhar ao encontro de Jesus. E que eu acho interessante que a palavra diz que quando ele clama ao Senhor e fala, eu vou afundar, o pessoal fala, mas Pedro não foi pouca fé, enfim, ele caminhou. E a Bíblia diz que Jesus só estendeu a mão. Isso quer dizer que Jesus nunca está longe. Ele está sempre por perto. Ele nunca afasta de você. Quem afasta dele somos nós. O pecado nos afasta do Senhor. A murmuração nos afasta do Senhor. Mas Deus está dando uma oportunidade nesta noite. Mateus capítulo 25, nós vamos ler um texto, e esse texto é muito conhecido, e vocês podem ficar sentados como estão. Texto muito conhecido. Mateus capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Existem detalhes, irmão, no texto que nós precisamos de ler e reler. Uma vez um compositor muito amigo meu, ele cantou uma música muito conhecida, e eu cantei essa música várias vezes, mas não prestava atenção, às vezes, naquela parte que eu estava cantando. E aí eu perguntei para ele, mas essa letra dessa música é meio estranha, porque a Bíblia não fala dessa forma. Que a Bíblia fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele compôs a música e falou, 11.000. Só que ele somou, né? 1.000 de um lado e 10.000 do outro. E às vezes nós não prestamos atenção no detalhe, irmãos. Percebe que o versículo 4 diz assim: as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Isso quer dizer que elas não levaram só as lâmpadas, elas levaram uma reserva. É como se você pegasse um carro, abastecesse o carro e fosse para um lugar longe, que talvez você não encontraria posto de gasolina na estrada, e você coloca uma reserva para levar. É o prevenido. Versículo 5: e tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo. À meia-noite houve-se um clamor, aí vem o esposo. É como se você estivesse indo com o carro e cai na reserva, e você não tem um posto, mas você tem uma reserva de gasolina. Você abastece e consegue chegar. Isso é para
facilitar o nosso entendimento como crente, irmãos. Nós cristãos, nós precisamos de ter reserva. E como que eu adquiro reserva? Às vezes, irmãos, as nossas obrigações diárias tomam o nosso tempo, sufoca o nosso tempo. E às vezes tem pessoas que reclamam: por que tanto culto, por que tanta atividade na igreja? Para que você consiga ter reserva. É para isso. Porque você chega em casa cansado e raramente você vai falar com Deus. Você vai ter um momento de intimidade com Deus. O motivo dos nossos cultos, das nossas atividades, é para que você participe. E em comunhão com os irmãos, você começa a adquirir as suas reservas. Versículo 6, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12 diz assim: e ele respondeu e disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Irmãos, nós precisamos de tomar cuidado. Quando nós dissemos que somos cristãos, nós precisamos de servir o Senhor de verdade. O texto está falando de 10 virgens. E no início do texto, hora nenhuma, você consegue achar algo que fala que 5 era de um jeito e 5 era de outro. 5 usavam a roupa de uma cor e 5 usavam de outra. O texto só fala que eram 10 virgens vestindo da mesma forma, andando da mesma forma, falando da mesma forma, caminhando da mesma forma, tendo as mesmas atitudes, com azeite também. Porém, não tinha reserva, mas eram todas iguais, todas as 10 virgens iguais. É como nós estamos vendo aqui hoje na igreja. A igreja está cheia, todos são servos do Senhor. Isso não quer dizer que aqui não tenha virgem prudente e virgem louca. É só o Senhor que sabe. Eu não consigo enxergar o seu interior, mas Ele conhece. E não adianta, os olhos do Senhor tudo vê, tudo contempla. E não adianta, irmãos, porque a cobrança vem. Você talvez pode esconder do pastor, pode esconder do seu líder, mas você não esconde dos olhos do Senhor. E sabe por que eu estou trazendo palavra dessa forma? Porque nós estamos diante de uma mesa, onde nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, em comunhão um com o outro. E o texto que nós vamos ler daqui a pouco, para a celebração da Santa Ceia, diz assim, para você examinar se o homem a si mesmo, e assim participa do pão e bebe do cálice. Eu não tenho obrigação de correr atrás para saber se você está servindo a Deus corretamente ou não. Eu tenho a obrigação de ministrar o que estou ministrando aqui hoje. O caminho é um só. O caminho para o céu é estreito. Não existe meio termo, e a Bíblia não mudou, a Bíblia é a mesma. Pecado nunca deixou de ser pecado. E nós precisamos de tomar cuidado, irmãos, sabe por quê? Às vezes nós achamos que pecado tem tamanho e tem peso diferente. Tem um pecado que é mais pesado, o outro é mais leve. O mais leve, talvez eu consiga entrar no céu, porque eu pequei pecadinho pequeno, levezinho. Não existe tamanho de pecado, irmão. Nós precisamos tomar cuidado, porque existe um tipo de mentira. E a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Não herdarão.
Nós precisamos de tomar muito cuidado, sabe por quê, irmãos? Às vezes tem aquela mentira boba. A mentira boba que você se engana você próprio. Que hora que você chega aqui? Ou que hora que você vai chegar lá, talvez. Um exemplo, um apontamento. A pessoa te liga e fala, que hora que você chega lá? Eu chego tal hora. E você sabe que não vai chegar naquele horário. Porque você nem de casa saiu ainda. Isso é pecado, irmãos. Isso é mentira. Ah, pastor, mas eu peço perdão todos os dias. Mas a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Toma muito cuidado com esse confessar e não deixar. O problema é que às vezes você confessa para o Senhor, pede perdão, Ele é fiel, Ele é misericordioso para perdoar, mas o texto diz que é para você confessar e deixar. Toma cuidado para esse versículo de número 12 não cumprir na sua vida naquele dia. Quem é você? Mas no teu nome eu orei, eu expulsei demônio, eu orei para enfermo e ele foi curado e eu não te conheço. Apartai de mim, eu não te conheço. A partir do momento que nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós temos duas opções: servir a Deus e esperar Jesus. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que nos traz um ensinamento, nos traz um alerta, para que nós possamos entender, irmãos, e pedir ao Senhor que nos dê discernimento para que nós possamos ajudar os nossos irmãos em Cristo. É o estender a mão. Antes que o noivo venha. Porque antes que o noivo venha, há tempo para você se preparar. E não pense que você está novo. Não, mas eu estou novo ainda. Eu tenho muita saúde. Você toma cuidado porque a vida de Cristo às vezes ela chega para alguns mais cedo, mais rápido. Nós temos uma vida e essa vida está na mão do Senhor. A qualquer momento ela pode ser cortada o fio da existência. E eu não tenho poder para te garantir nem daqui a 5 minutos. Só tem um que pode te dar essa garantia, só Deus. Porque foi Ele quem te criou. Nós precisamos de tomar cuidado, irmãos, para nós não sermos essas 5 virgens loucas, vivendo de aparência, com o rosto de cristão, tendo as atitudes de cristão, cumprindo com as obrigações de cristão, ofertando e dizimando na casa do Senhor como cristão. Porém, naquele dia, você ouvir: eu não te conheço. Mas Deus está dando uma oportunidade para nós nesta noite. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem esse trabalho pesado. Qual que é o trabalho pesado do Espírito Santo? Pesado, não difícil. Não há nada difícil para o Espírito Santo. É transformar essa loucura para prudentes. E Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso hoje, agora. O culto é propício
Hoje eu estava meditando num texto e que fala muito sobre perdão. E eu comecei a pensar que às vezes tem pessoas que sofrem muito, às vezes tem dificuldade, não prospera, não segue adiante, não flui, o ministério não flui, na igreja não flui, e aparentemente está fazendo algo correto, está fazendo tudo certo, e às vezes tem alguma coisa na vida dessa pessoa que precisa de ser liberada e não libera. E eu fiquei lendo sobre perdão, irmãos. Perdão é uma palavra de extrema importância na vida do cristão. Perdoar aquele que nos ofende. Sabe que às vezes nós temos dificuldade de perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Mas eu fiquei meditando que a maioria das vezes o maior problema do ser humano hoje é a falta de perdão para ele próprio. Para ele próprio. E é aí que o diabo está trabalhando e cegando a mente das pessoas. Está colocando aquele espírito de inferioridade, aquele espírito de dificuldade. Quem é você? E você não vai se humilhar para essa pessoa de forma alguma. E sabe, irmãos, que nós estamos vivendo isso dentro dos lares. De pai para filho, filho para pai, de esposo para esposa, esposa para esposo. Sabe que às vezes você, marido, e você, mulher, que está aqui, eu te convoco a fazer uma análise da sua consciência. Dá uma analisada e vê até onde vocês têm sido bênção na vida do seu cônjuge. Você fala com a sua esposa, vive debaixo do mesmo teto, e às vezes tem algo que magoou seu coração e você não consertou, você não liberou perdão, você não pediu perdão, e você segue com essa vida, essa relação medíocre, com uma aparência de bom. Deus está cobrando nesta noite, não saia daqui. Hoje nós estamos em um culto de conserto. Um culto de conserto. Eu jamais irei falar para você, você não pode tocar na Santa Ceia. Você pode participar e deve participar. Só, irmãos, que faça um conserto com quem você precisa consertar. Eu sou um homem que às vezes eu tenho um excesso de pedido de perdão. Quando eu percebo que eu magoei a minha esposa em alguma coisa, eu já sei que o perdão quebra tudo. O perdão quebra tudo. E se ela não perdoar, o problema é dela. É tão simples. É uma palavra simples, de coração, da alma. E isso às vezes impede você de gerar reserva. Essa reserva que vai te colocar para dentro, para as bodas do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no coração de pessoas aqui. As 10 virgens, todas elas tinham as mesmas vestimentas, o mesmo estilo, o mesmo linguajar, a mesma postura, foram para o mesmo lugar, esperar ansiosa a hora do noivo. Isso se aplica nos nossos dias de hoje. Existem dentro da igreja isso, pastor? Existem. E às vezes nós sentamos na frente da televisão e começamos a assistir alguns cultos, igrejas abarrotadas de pessoas. Pode me chamar de careta,
Mas para mim, evangelho é evangelho, Bíblia é Bíblia e não muda. Há um modernismo entrando dentro das igrejas de uma certa forma, e há uma necessidade de pastores de ter igrejas lotadas de pessoas, e é algo que eu tenho mais, que me preocupa mais é isso, é que isso não entre no meu coração com essa coisa de quantidade, de casa cheia, e um povo que eu não tenho a convicção e certeza para onde vai. Mas é o que nós estamos vendo e vivendo nos dias de hoje. Pastores obcecados por multidão. E às vezes não entende que a mesma multidão que andava atrás de Jesus, que recebia milagre, foi a mesma que gritou: crucifica. E nós estamos falando de um texto que fala de 10 pessoas, que 5 estavam prontas e 5 não estavam prontas. Nós precisamos de tomar cuidado, servir ao Senhor de verdade. Existem algo que suga a nossa reserva. E a coisa que aparentemente parece simples, mas como cristão nós precisamos de nos policiar nisso aí. Nós temos um corpo, o corpo formado por membros. Temos braço, pernas. Mas existe um membro no nosso corpo que ele pode sugar a reserva, e que essa reserva que faça você encontrar com o Senhor nos últimos dias. Esse membrozinho se chama língua. A Bíblia fala que nós precisamos de ser pronto para ouvir e tardio no falar. Teve um dia que eu até comentei aqui, falei aqui numa das nossas ministrações. Por que nós queremos falar mais do que ouvir? Se fosse para nós falar mais do que ouvir, Deus tinha dado 2 línguas. Não uma boca com uma língua e 2 ouvidos. Isso quer dizer que você precisa de ouvir mais do que falar. Mas nós temos aquele problema, aquela coisa de pôr para fora. E às vezes nós queremos expor algo em locais que nós deveríamos se portar como cristãos, sermos luz naquele ambiente. Eu ouvi um testemunho aqui do missionário Rogério, e ele comentou que ele esteve no Brasil e ele foi convidado para ir num local de um parente dele, e quando ele chegou lá, o ambiente não era um ambiente para cristão. Só que o parente convidou ele para ir ali, e ele foi. E ele disse que quando chegou ali, ele estava posicionado em um lugar, e diz ele que saiu uma mulher muito bêbada, drogada, e parou na frente dele e falou: você é cristão? Sabe que hoje, irmãos, nós temos dificuldade disso aí? As pessoas não conseguem ver Deus na nossa vida. Às vezes nós não temos coragem de abrir a nossa boca e falar que somos cristãos. Por quê? Porque o testemunho é podre. O testemunho é terrível. Aí você não tem coragem de falar que você é cristão. Eu me preocupo muito, irmãos, quando nós fazemos alguma coisa aqui na igreja, um curso teológico, uma escola bíblica, e até mesmo uma consagração de obreiros, que eu percebo que o obreiro não tem coragem de postar nas suas redes sociais o certificado de consagração. Por quê? Você tem medo de postar? Porque você tem medo de alguém olhar e falar: como assim? Esse cara é um obreiro? Eu vou queimar ele agora.
Nós precisamos de servir o Senhor de verdade. Obreiros, cuidado com a sua postura como crente lá no seu trabalho. Você pode enganar o homem, mas a Deus você não engana. Cuidado com esse membro chamado língua. E às vezes eu tenho, a minha preocupação às vezes é com o refeitório da igreja. Na mesa que você senta, o jeito que você fala, o jeito que você, esposa, trata o seu esposo, isso vai sugando a sua reserva. O jeito que você, esposo, trata a sua esposa, às vezes aqui no refeitório. Toma cuidado. Nós estamos em um culto de Santa Ceia. É um culto de concerto. Esse tipo de pregação, você não consegue ouvir glória a Deus. Raro. Mas Deus me chamou para estar na frente desse ministério. E eu preciso de falar. É bom ter cultos, ter uma vigília, igual nós tivemos ontem. E eu falei com o David, eu já tentei pregar igual você prega. Só que eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Davi, quando Davi decidiu lutar contra o gigante, o rei já falou, traga aqui as vestimentas e coloca para ele. Veste essa vestimenta nele, porque ele vai enfrentar um homem muito grande, um gigante. Ele colocou aquela vestimenta e não deu nada certo, não conseguiu nem andar, não era dele, irmãos. Não adianta você querer assumir uma posição que não é sua. Não adianta você querer fazer algo que não é seu, que não é para você fazer. É vestir a roupa de outro. Eu contei aqui na igreja uma vez uma vergonha que eu passei. O meu instrumento é uma guitarra. É o que eu gosto de tocar. E é o que eu aprendi a tocar. Cheguei numa igreja, num lugar um dia, quando chego lá, eu com aquela vontade de tocar, eu olhei e estava tudo ocupado. Eu tinha guitarrista, tinha baixista. Eu olhei, a bateria estava vazia. Ele falou, você toca alguma coisa? Eu toco. Foi o dia que eu mais passei vergonha na minha vida. A vestimenta não é minha. Davi deixou de lado. E a Bíblia diz que ele venceu o gigante com o que ele mais tinha experiência. Algo muito simples. Deus quer te usar, você, naquilo que Ele te chamou para fazer. Às vezes você acha assim, eu não sirvo para nada. A única coisa que dá para mim fazer aqui é organizar uma cadeira. Faça ela. Organiza. Não deixa o inimigo frustrar o chamado que Deus tem na sua vida. Essa é uma noite de concerto. Nós precisamos de nos cuidar para nossa reserva não ser sugada por algo tão simples. Como eu disse aqui, uma mentira boba. Sabe que às vezes mentimos porque nós aproximamos de alguém e alguma pessoa fala para a gente alguma coisa e você não quer ficar para trás, aí você mente. Meu Deus, você vai para o inferno por causa de uma bobeira. Porque você esquece daquilo, você mentiu, esquece. E continua, é pecado, não adianta. Não faça isso. Não se engane você próprio. Não se engane. E não adianta, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. O Espírito Santo de Deus nos incomoda. Eu ministrei numa outra ministração e eu falei de algo que nós somos o culpado. Pastor, não dá para mim porque eu tenho um vício. Eu não consigo, eu tenho que ir no bar, eu tenho que beber.
Eu nunca vi falar que bar tem perna para andar aí na sua casa. Eu nunca vi falar que cigarro tem perna para sair da prateleira e pular no seu bolso. Não. É as nossas pernas que levam a gente. São elas que vão te levar para o céu, mas elas podem te levar para o abismo. Vamos nos cuidar, irmãos? Para a gente não ouvir esse versículo de número 12. Apartai de mim que eu não te conheço. E não adianta você falar, eu tive na igreja, o pastor tinha 3 cultos por semana, todos os cultos eu estava lá. Eu sempre cheguei mais cedo. Não adianta. É fidelidade com Deus e seriedade com Deus. Vamos fazer um compromisso com Deus hoje? Esquecer o passado. Nós erramos, somos pecadores, mas vamos fazer um compromisso com Deus hoje, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo. Não quero justificativa, eu quero mudança. Pastor, posso ter um momento que o senhor na salinha? Pode. Mas você está em um lugar propício para fazer um concerto com Deus. E em comunhão participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, eu quero orar com vocês. Tem alguém, se você tem algum problema com alguma pessoa, eu não gosto de telefone na igreja. Telefone não é para usar dentro da igreja. Mas eu autorizo agora, se você quiser fazer um concerto com alguém, mande uma mensagem agora. Peça perdão. Amanhã só pertence a Deus. Peça perdão, faça um concerto e participe como igreja do corpo e do sangue de Cristo. Enquanto nós vamos orar, presbítero Wallace, dá uma olhada no refeitório. Só professores de criança que têm liberdade de estar aí fora. Só professores lá na salinha. No refeitório, todos para dentro do templo. Nós iremos para um momento muito especial. E eu quero que você feche os teus olhos, curve sua cabeça. Fale com Deus agora nesse momento. Faça um concerto com o Senhor. Peça perdão para você. Faça um concerto com Deus neste momento. E saia daqui hoje uma pessoa diferente. Um crente diferente. Um esposo diferente. Uma esposa diferente. Uma jovem diferente. Um adolescente diferente. Adolescente, talvez você durante esse mês respondeu muito a sua mãe, foi grosso com a sua mãe, foi grossa com a sua mãe. Peça perdão para ela. Agora. Pai, neste momento nós oramos a Ti. Nós clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Cubra-nos com Teu sangue, protege a nossa vida. Protege a nossa família. Sê conosco, meu Deus. Nos dá graça. Nos ensina, Pai, a nos portar como cristão. A nos caminhar, sabendo que o caminho é estreito. Pai, retira de nós espírito de mentira, de murmuração, de fofoca, de falar mal do nosso próximo. Retira esse espírito, Pai. Faça com que nós possamos, Senhor, gerar
reserva. Para que quando nós encontrarmos com o Senhor dizer para nós: entra para dentro. Foi preparado com tanto carinho para você.